Você tem seguido a orientação de Deus? A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Seja Servo. E eu trago uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. Tu tem orado, tem jejuado talvez, tem buscado a presença de Deus. E aí eu quero te perguntar e quero que tu reflita em cima dessa questão. Tu tem seguido a orientação de Deus para a tua vida? Ou tem só orado e escutado a voz dele falando, mas não tem te movido, não tem saído do lugar? Existem orações que a gente faz, que nós fazemos. O Senhor, ele tem o seu tempo para responder. Às vezes ele responde de imediato, às vezes ele demora um tempo para responder. Mas a questão toda é que a Bíblia nos orienta a sermos vigilantes. Nós precisamos estar atentos, vigiando o mundo espiritual e prestando atenção na vontade do Senhor para as nossas vidas e sobre as respostas das orações que nós fizemos ao céu. Cornélio, no capítulo 10 do livro de Atos, ele estava de contínuo orando a Deus, a Bíblia diz. E ele fazia constantes esmolas, perante o povo ali. E um dia Cornélio, perto da hora nona, ele tem uma visão. Ele vê um anjo e o anjo diz para ele que as orações dele foram ouvidas. Porém, o anjo dá uma orientação a Cornélio. O anjo manda que que Cornélio, ele mande e envie pessoas à casa de Pedro. Ele dá a instrução, aonde ele deve mandar ali, onde Pedro se encontra. E ele diz para Cornélio que é para ele mandar pessoas lá, porque ele vai ter a resposta, ou para ele ir até a casa de Pedro, que ele teria a resposta. Então Cornélio, ele cumpre a orientação do Senhor para a sua vida, para que o milagre chegue até ele. O milagre estava passando aí pela mão de outra pessoa, pela mão de Pedro. Só que haviam dois milagres aí. Havia um milagre na vida de Cornélio e havia um milagre ou uma orientação também na vida de Pedro, que estava indo levar para Cornélio. Porque Pedro ainda não sabia que o evangelho também era para os gentios. Então, tanto que Pedro foi questionado quando ele foi à casa de Cornélio e os irmãos viram ele saindo da casa de Cornélio e eles questionaram Pedro o que ele estava fazendo, o que ele havia ido fazer na casa de Cornélio, sabendo que não era lícito aos judeus se misturarem com os gentios. Só que Pedro ali pôde testemunhar o agir do Senhor na vida de Cornélio. Cornélio, que esperava uma direção, que orava, buscava a Deus, ele recebeu a direção do Senhor para que o milagre acontecesse. Então, eu quero te dizer o seguinte: o nosso Deus é um Deus que trabalha. E da mesma forma como nós fomos feitos semelhantes a Ele, nós também precisamos trabalhar para que o milagre aconteça. Lembra do que eu te disse? Tem coisas que o Senhor, Ele vai fazer. E elas vão chegar até nós. Mas tem coisas que o Senhor vai fazer e nós vamos precisar ir até lá para receber. E aí, o que o Senhor está falando contigo neste dia é: qual é a orientação que o Senhor deu para a tua vida? Para a minha vida, Ele deu uma orientação. Para a minha vida, Ele deu uma direção. E eu quero saber para a tua vida, o que o Senhor tem pedido? O que o Senhor requer das tuas mãos? O que o Senhor já te mandou fazer, já te mandou cumprir e tu ainda não foi fazer? Porque às vezes o milagre, ele já aconteceu, ele já foi feito, como foi com Saulo. Quando Saulo, ele teve um encontro com Jesus na estrada, no caminho para Damasco, e Jesus fala com Ananias e diz para Ananias: vai até onde Saulo está, que ele é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi Saulo para fazer uma grande obra, Ananias questionou, disse: ele é perseguidor, ele é matador de cristão, Senhor, como que eu vou até lá? E ele disse: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então Ananias foi. Quando ele chegou lá, ele se surpreendeu. Da mesma forma aconteceu no caminho de Emaús.
depois da morte e ressurreição de Jesus, aonde seus discípulos eles se encontravam ainda perdidos, né, depois de terem tido seu mestre, né, ali morto. Eles viram a morte de Jesus, só que eles não se lembravam o que as escrituras vinham dizer a respeito de Jesus. E Jesus, ele chega perto ali daqueles discípulos, começa a conversar com eles, só que eles não percebem, porque os olhos deles estavam fechados, o texto bíblico diz. Então Jesus começa a declarar para eles as escrituras, aonde dizia que convinha que o Cristo deveria vir e padecer e ressuscitaria no terceiro dia. Então eles convidam Jesus para ir com eles comer na sua casa, porque já era tarde, e Jesus vai com eles. E quando Jesus ele vai partir o pão, eles percebem que era Jesus e Jesus desaparece. Então eu quero te dizer que talvez o milagre que tu busca há tanto tempo, ele já até aconteceu, só que os teus olhos estão fechados para ver, porque talvez tu tenha ficado despercebido aí depois de tanto tempo esperando, depois de tanto choro, tanta dor, tenha ficado despercebido, né, e parou de vigiar, parou de ouvir a voz do Senhor a respeito do que Ele tem te mandado fazer. Então eu vim para te dizer neste dia, ouve a voz do Senhor, ouve a instrução do Senhor acerca do que Ele te mandou fazer, porque é necessário que tu te movimente em direção ao milagre, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Compartilha aí que talvez alguém precise, talvez não, com certeza, alguém precisa ouvir esta palavra para poder sair do lugar de acomodação e tomar posse do seu milagre. Um grande abraço.